A paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é linda e maravilhosa. Estamos trabalhando no livro de Daniel, tem muito a ensinar a mim e a você. Hoje vamos iniciar no capítulo 3, do 1 ao 15, onde o tema é cuidado com os bajuladores. Bajuladores, eles gostam de entregar, eles gostam de fofocar. Geralmente são pessoas invejosas. Você vai ver aqui claramente isso. Mas a gente não se preocupa com isso. A gente se preocupa em servir ao Deus vivo. A gente se preocupa em estar na posição que Ele quer. Porque qualquer situação Ele trabalha e cuida de mim e de você. E Ele nos justifica. Amém? Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos interagir? A estátua de ouro. O que me chama a atenção é que o rei Nabucodonosor tinha tido experiência. Afinal de contas, Daniel tinha interpretado o sonho dele, tinha dito o que ele sonhou, interpretou, mas ele logo esqueceu, porque ele não tinha compromisso com Deus. O compromisso dele era com o mundo, com o poder. Mas só que ele esquecia, e muitos esquecem, o poder de Deus. Ele permite situações nesse mundo, mas tudo é dele e um dia volta para ele. Como está lá em Mateus 28. Ele disse aos discípulos, depois que ele ressuscitou, todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Olha que Deus tremendo. Lembre-se do tema, cuidados com os bajuladores. O rei Nabucodonosor mandou fazer uma estátua que media 27 metros de altura por 2,70 metros de largura e ordenou que a pusesse na planície de Durã, na província da Babilônia. Depois ordenou que todos os governadores regionais, os prefeitos, os governadores das províncias, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todas as outras autoridades viessem à cerimônia e inaugurasse a inauguração da estátua. Veja que primeiro ele fez aquela estátua e depois convocou todas as suas autoridades, que a qual ele era rei, né? Aquela equipe de doutores, de prefeitos, de governadores, para adorar a imagem, os seus liderados, a alta cúpula. Todos eles vieram e ficaram de pé em pé em frente à estátua para a cerimônia de inauguração. Aí o encarregado de anunciar o começo da cerimônia disse em voz alta: povos de todas as nações, raças e línguas. Veja, começou alguém, o narrador, né? Aquele apresentador para toda aquela cerimônia. Quando ouvires o som das trombetas, das flautas, das cítaras, das liras, das harpas e dos outros instrumentos musicais, ajoelhasse todos e adorem a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor mandou fazer. Veja que tinham que se ajoelhar, tinham que adorar. E muitas vezes os servos de Deus estão ajoelhados diante de alguma coisa e esquece que Deus é prioridade. Não vai mais para a igreja quando chega cansado do trabalho. A gente falta numa grande necessidade. Mas cuidado com o Deus que você está colocando, a imagem que você está colocando na frente do Senhor. Porque às vezes não são imagem de escultura, não. São coisas desnecessárias que a gente troca pelo nosso Deus. Quem não se ajoelhar e não adorar a estátua será logo jogado na mesma hora numa fornalha acesa. Assim, logo que os instrumentos começarem a tocar, todas as pessoas que estavam ali se ajoelharam e adoraram a estátua de ouro. Veja o absurdo. Se ajoelharam depois daquele toque, de toda aquela cerimônia, né? Para adorar uma imagem. Imagem não fala nada. Imagem não escuta, imagem não vê. A gente exalta e glorifica um Deus vivo que está nos céus e na terra, que tem a chave da morte e do inferno na mão, da chave do maligno. Quem tem é Deus. Nem Ele mesmo manda na sua casa, mas o Senhor manda. Foi nessa hora que alguns astrólogos aproveitaram a ocasião para acusar os judeus. Entenderam o tema? Cuidado com os bajuladores. Eles se invejam, né? Eles sabiam que Daniel
Sadraque, Mesaque e Abednego tinham sido promovidos, né, no capítulo 2. Então, eles queriam prejudicar ele de alguma forma. O invejoso é assim, ele é bajulador. Ele cria situações, ele leva fofoca, ele faz coisas terríveis. Não se preocupe com eles, não perca tempo com eles, porque Deus vê tudo. Na hora certa, ele julga a causa e ele age. Eles disseram ao rei Nabucodonosor que o rei viva para sempre. O Senhor deu seguinte ordem: quando ouvires o som dos instrumentos musicais, todos se ajoelharão e adorarão a estátua de ouro. Quem desobedecer a essa ordem será jogado no fogo aceso. Ora, o Senhor pôs como administradores da província da Babilônia alguns judeus. Esses judeus, Sadraque, Mesaque e Abednego, não respeitam o Senhor, nem prestam culto ao Deus do Senhor, nem adoram a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Veja que eles colocaram a situação de uma forma para o rei se irar. Ele quis dizer, ele não te respeita, ele não vem adorar a imagem. Claro que ele respeitava a autoridade do rei. Agora, ele não podia fazer aquilo que ia de encontro com a religião, com o serviço que eles prestavam a Deus, que eles eram servos do Deus Altíssimo. E ele sabia que Deus não admitia isso. E ele não tinha falta de respeito com o rei. Era um compromisso primeiro com Deus. Mas o bajulador, ele usa uma situação para pegar aquela pessoa vaidosa, para que ela entenda que aqueles que eles estão entregando não o respeitam. É assim que o maquiavélico, mentiroso, caluniador age, viu? Ao ouvir isso, Nabucodonosor ficou furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram levados para o lugar onde o rei estava e lhe disseram: é verdade que vocês não prestem culto ao meu Deus, nem adoram a estátua de ouro que eu mandei fazer? Pois bem, será que agora vocês já estão dispostos a se ajoelhar e adorar a estátua? Logo que os instrumentos musicais começarem a tocar, se não vos serão jogados na mesma hora, numa fornalha acesa, e quem é o Deus que os poderá salvar? Isso é verdade que vocês não adoram minha imagem? Pois vocês vão ter que adorar. Porque caso contrário, eu vou jogar vocês na fornalha e eu quero ver quem é Deus para livrar vocês. Veja o que é a pessoa sem Deus. Ele tinha ouvido um sonho, ele viu a grandeza de Deus através de Daniel. Mas agora ele esqueceu tudo. Porque muitas vezes o servo de Deus já foi abençoado por Deus, teve livramentos grandiosos, recebeu bênção e depois esquece de tudo e vai para o mundo. Ou então serve de qualquer jeito. Cuidado. Porque lá no livro de Naum, capítulo 1, verso 3, a Bíblia diz que Deus não tem um culpado por inocente. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam assim: ó rei, nós não vamos nos defender. Por que não se defenderam? Porque Deus é quem defende o seu povo. A gente não perde tempo com fofoqueiro, com linguarudo, com bajulador, com caluniador, não. A Bíblia diz que quem justifica é Ele, glória a Deus. Pois se o nosso Deus, a quem adoramos, quiser, Ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder, ó rei. Mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto ao seu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Isso é que é fé. Ele disse, olha, se ele quiser, ele nos defende, senão a gente vai morrer. Mas a gente não vai adorar a imagem. Quer dizer, a falta de respeito deles não era com o rei. Ele não poderia fazer uma coisa que eles iam ir contra Deus, ia faltar com respeito com Deus. E eu e você tem que seguir esses homens, a ser fiel ao nosso Deus. Não te preocupa com mentira, com calúnia, não, porque quem faz suas covas nela cai. O importante é adorar e servir ao Senhor e deixar os bajuladores na mão de Deus. Deus sabe como agir. Aqui em Mateus 4,10, veja o que Jesus falou a Satanás.
Jesus respondeu: vai embora, Satanás. As escrituras sagradas afirmam: adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Adore só a Deus. Independente de quem queira botar você em alguma fornalha. Porque esse Deus, quando você adora, Ele lhe justifica, te dá livramento e entra com justiça na vida dos bajuladores. Amém? Pense e bote em prática. A paz do Senhor.